Olá, e aqui estamos de novo para o canal Contando as Minhas e Outras Histórias. Eu tinha abordado a respeito da viagem lá a Sergipe, né? E fiz alguns relatos, mas agora vou tentar incrementar mais essa história, porque é muita coisa, né? A gente que for lembrando vai se colocando aqui, né? Porque a viagem, apesar de sofrida, era prazerosa, né? Porque era uma coisa nova na vida de três crianças, por exemplo, eu e minha irmã e meu irmão. Então, é, nós encaramos o trem ali, que era bem sofrido no caso, mas encaramos aquilo como diversão, brincadeira, né? Eu não me lembro quantos dias nós levamos do início ao fim da viagem, porque foram muitas paradas, né? Algumas para trocar de trem. Então, o que aconteceu? A viagem era divertida porque quando parava nas estações, e elas eram distantes uma das outras, cidades, né, digamos assim, ou povoados pequenos, vinha aquela cambada de camelôs vendendo fruta, alimento e água. Só que a água era aquela meia turva, né? Não era uma água transparente como hoje, por exemplo. Você viaja o Brasil inteiro e tem o pessoal vendendo garrafa plástica de água, aí já é outra coisa. Mas naquela época não tinha isso não. Era na caneca. O cara vinha com um baldezinho com água e pronto. E nós estamos vivos até hoje. Muita gente que vive aí hoje em dia, talvez não encararia aquela viagem de jeito nenhum, entendeu? Então, e dormiu-se no chão do trem por várias vezes, com certeza. O, Aconteceu um imprevisto, que num determinado ponto da viagem, o trem foi obrigado a parar, porque um outro trem que vinha ao contrário descarrilhou na estrada, né, na ferrovia. Então o trem teve que ficar parado ali. Isso já era de noite, e eu me lembro que eu olhava através da janela e via lá longe aquele brilho num espelho d'água qualquer, um rio, né? Mas o que aconteceu? Quando amanheceu, muita gente foi excursionar ali ao redor e descobriram o rio. Aí pronto, a festa estava pronta. Lá fomos nós todos tomar banho de rio. Eu não me lembro se minha mãe foi. Eu acredito até que tenha ido também, porque naquela brincadeira ia todo mundo. E era uma época tão tranquila, porque você podia largar tudo lá no trem, que não havia perigo nenhum, né? É claro, deve ter alguém que deve ter surrupiado alguma coisa de outro, mas não se soube. E eu até acredito que não tenha ocorrido nada disso. Mas aí o que se deu? Era praia, era uma praia do Rio ali. Eu tenho, é uma vaga lembrança, mas me lembro assim do Rio, né? E um rio raso até, limpo, não era sujo não. Entendeu? Naquela época, nos interiores desse país, tudo era bom, rio, riacho, eram todos eles de águas seguras, né? Hoje em dia que não tem como se confiar. A gente vai aqui no Rio Paraíba, e eu estive ali por volta de Três Rios, caramba, aquilo ali para mim não é um rio, ali é um valão. A água até mau cheiro tem, mas tudo bem, voltemos ao feijão com arroz. Eu até dei uma anotada aqui nos negócios para não perder o fio da meada, né? Então, a viagem foi boa, foi excelente até.
apesar de algum, alguma dificuldade, né, que eu até nem me lembro de nenhuma. Também pela tenra idade que eu possuía, eu e os outros dois irmãos. Então, nós chegamos lá no Lagarto, eu já contei que não chegamos a ir até Aracaju, saltamos lá em Salgado, né, e fomos de aquele caminhão pau de arara até Lagarto. Lagarto, naquela época, era pequeno, uma cidade pequena. Ora, 1960, na entrada da cidade havia tanques, que para nós aqui, os cariocas, seriam lagos, lagoas, né? Eles lá denominavam esses negócios como tanques, e era grande, esses que tinham na entrada da cidade. Hoje não existe mais nenhum, é uma pena, sabe? Aquilo ali era apesar de Nordeste e região semiárida, mas ali a água não era rara não, até muito pelo contrário. Ali perto, em Salgado, por exemplo, é uma região que aproveita lá a questão da água. Tem vários lugares lá que o pessoal faz excursão, né? Mas o Lagarto, infelizmente, conseguiu detonar aqueles... Eram pelo menos 2 ou 3 tanques na entrada da cidade, que hoje ali tem um mercadão, onde tem a feira, uma parte da feira, o mercadão ali, um outro mercadão também, tipo desses de Carrefour da vida aí, né? Só em menor proporção. Mas aquela área era boa. Hoje em dia fizeram lá me foge o nome aqui, rapaz, é um parque aquático até, parque aquático. E até bacana, eu estive lá todas as vezes que eu vou lá no Lagarto, eu dou uma entradinha por lá, né? Agora eu não sei como é que está com relação a essa restrição aí, mas deve estar a mesma coisa que aqui pelo sul. E eu fiquei abestalhado, porque logo que se deu esse negócio aí como é que dá o nome? Essa pandemia, meus amigos lá do Lagarto me falaram que o terror estava lá também, tudo fechado, ninguém trabalhando, não sei o que. Eu quase caí para trás. Como é que esse vírus foi chegar em Lagarto, rapaz? É uma piada isso. E eu não estou querendo subestimar a cidade, nada disso, né? Até porque eu adoro aquilo lá e tenho o maior respeito e admiração por tudo e por todos que tem ali. Mas eu não aceito esse negócio. Essa conversa até hoje não me convenceu. Não me convenceu. Um dos meus amigos disse que foi um caminhoneiro que foi para o Ceará e tal, não sei o que. Eu, particularmente, não levo fé, né? Mas isso aí não é assunto para esse momento. Então, vamos voltar mais uma vez ao feijão com arroz. A cidade, inclusive, na periferia dela, e até mesmo no centro, não era abastecida por luz elétrica. Me lembro que tinha alguma coisa assim, mas muito limitada, e tinha horário para funcionar, né? Inclusive, um parque que teve lá nessa época que nós fomos lá, nós guri, eu 10, meu irmão com 9, minha irmã com 5. Então, nós fomos lá à noite, no parque, nos divertir, né? Nossos primos nos levaram lá. E eu me lembro que os brinquedos eram impulsionados a muque, o que os caras empurravam. Juntava aquela peãozada ali, 3, 4, 5, 6, e botava para girar, né? Esse Brasil já foi atrasado, meu povo. Brincadeira. A garotada hoje não tem nem noção das dificuldades que nós, os quase setentões, sessentões, quase setentões, que é o meu caso, passamos, né? Hoje estão tudo aí morrendo de rir, mas eles que vivessem lá naquela época para ver o que era bom, né? Então, tudo era uma diversão. Eu me lembro que o sítio da minha avó era grande e era cheio de fruteiras, né? Mangueira, cajueiro, jaqueira, até pé de jabuticaba tinha.
Dois pés parece, salvo eu. E aconteceu um fato engraçado, não comigo, mas com meu irmão. Nós, com aquele, ficamos deslumbrados, né, com aquelas facilidades todas, e fertilidade também. Subimos no pé de jabuticaba, e meu irmão, de tanto que comeu, ficou entupido. E isso é uma história verídica. Dizem que, no exagero, o cara fica quase que entupido mesmo. Isso se deu com ele. Comigo não, que eu também não devo ter exagerado, né? Mas eu me lembro, outra coisa engraçada, eram os sapos. Sapos de um palmo ou mais de tamanho. Sim, a gente olhava eles assim. E à noite era aquela barulhada, né? Mas durante o dia, às vezes se via eles pulando lá, né? Nos tanques que tinham lá, no sítio da minha avó não tinha não, mas em outros sítios lá, tinha tanque. Porque os lagos, pequenos lagos, né? E nós íamos, eu e meus primos, íamos lá para tomar banho. Uma vez eu me lembro, sim, até no sítio do pai do Zé Dias, que estava com a gente. Lá as estradinhas são chamadas de corredores. Elas são cerca de um lado, cerca de outro, tudo de arame farpado. Então nós íamos em direção lá ao sítio do seu Joãozinho Dias, que era o pai do Zé Dias. Caramba, não é que vinha uma boiada de lá para cá, rapaz. Nós tivemos que fazer ginástica ali. Passar pelo meio dos fios e sair fora, porque senão podia acontecer algum problema, né? Apesar que o gado ali, ele é um gado quase que domesticado, ele não vai atacar ninguém, mas em via de dúvidas é melhor não abusar. Então nós deixamos a boiada passar, era poucas cabeças, não me lembro exatamente o que dizíamos, digamos com as 10, 15, né, de alguém que tinha gado, que mudava de lugar ali por necessidade de alimentação. Então, nós fomos para lá, íamos sempre nesse mesmo tanque tomar nosso banho de tanque, né? Aqui é a lagoa. E aí daquela água é a água que o pessoal se servia para ter suas necessidades lá, beber e tal. Mas também, grande parte lá tinha poços, né? E uma das coisas que eu observei lá, e sempre observei isso sempre que volto lá, é a profundidade desses poços. São muito fundos, rapaz. É impressionante, impressionante. A casa da minha tia, até há pouco tempo atrás, ficou depois da morte dela, ficou com as filhas. E eu, naturalmente, que ia lá. E até pouco tempo ainda existia um poço lá. Mas era de uma profundidade terrível, sabe? Então, que delícia que foi um passeio daquele, né? Poucos dos que estão aqui hoje teriam a chance de viver e reviver os dias passados lá no Lagarto, no ano de 1960. Eu, por exemplo, já até citei aí atrás, num outro tópico, que apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, eu sempre tive uma verve rural, né? Então, todas as vezes que eu vou no Lagarto, eu esqueço do Rio de Janeiro. Fico lá e nem me lembro daqui, por incrível que pareça. Mas cada pessoa tem uma natureza, né? E a minha é essa. Então, eu me considero um felizardo por ter um potencial de adaptação assim a essa ou aquela circunstância, né? E isso não é para qualquer um, digamos assim. Então, minha gente, já está estourando aqui o meu tempo. Eu vou deixando aqui um forte abraço para todos e prometendo voltar, não tenham dúvida nenhuma. Mas eu gostaria que quem acessou aí o canal, que viu a minha explanação e gostou, poste para os seus amigos, né?
espirituais também. Tá certo? Um abração para todos.